Importante desde os tempos coloniais, o rio Ribeira de Iguape teve um papel fundamental no transporte de pessoas, mercadorias e produtos. Uma época protagonizada pelos barcos movidos a vapor, que marcou uma era significativa na história de Registro e região. Esse é o nosso tema de hoje. Verifique sua inscrição aqui no canal e bora pro vídeo. Houve um tempo em Registro que motos, carros, caminhões, ônibus, carretas, nada disso era visto por aqui. A locomoção por terra geralmente era feita por carroças de tração animal e para entrar ou sair das terras registrenses, o jeito tradicional era o rio Ribeira de Iguape. E vale lembrar que o nome da nossa cidade está ligado diretamente ao nosso rio, uma vez que os agentes da coroa portuguesa, lá pelos idos do século XVII, XVIII, faziam a fiscalização e o registro do ouro na margem direita do Ribeira, na altura do que mais tarde seria as proximidades da Praça Beira Rio. Quem assistiu a nossa resenha 20 acompanhou detalhes importantes sobre essa época. Se você ainda não viu, não deixe de assistir. A primeira companhia de navegação a vapor do Vale do Ribeira foi fundada em 1857 por um comerciante de Tiririca, atual cidade de Eldorado Paulista. Ao negociar o vapor Estrela adquirido lá no Rio de Janeiro, deu início aos serviços de navegação da Companhia Chiririquense, que fazia regularmente o trajeto de Tiririca a Iguape e vice-versa, passando pelo porto de Registro, que na época pertencia ao município de Iguape, constituído por algumas famílias na margem direita do Ribeira. No ano seguinte, em 1858, a Companhia Chiririquense acabou sendo incorporada à Companhia Intermediária, que pertencia ao governo da província de São Paulo, onde passou a atender os rios da nossa região. Em 1864, o jornal Correio Paulistano trazia em sua capa a notícia da demissão sem causa de um capitão da companhia, sendo este um forte indício de que as coisas não andavam regulares. No ano seguinte, em 1865, de fato, a intermediária faliu e deixou o Vale do Ribeira sem quaisquer serviços de navegação. Durante esse período, o translado no Ribeira ficou restrito a canoas, como era feito desde os tempos coloniais. A partir de 1869, quem passou a oferecer serviços de navegação foi a empresa Mendes e Lemos, que já tinha grande experiência no segmento. Para atender a região, essa empresa colocou em atividade o vapor iguapense, que na época era considerado rápido, confortável e seguro. Em 1875 foi fundada a Companhia Iguapense, que inaugurou seus serviços no ano seguinte, colocando em funcionamento o vapor São Paulo. Nesse mesmo ano, a empresa adquiriu da Mendes e Lemos o vapor Iguapense, que passou a se chamar São Pedro. Essa companhia funcionou até o ano de 1887, quando foi liquidada e teve seus vapores vendidos ao empresário Walter John Raymond, que passou a ser o novo concessionário da navegação fluvial no Vale do Ribeira, seguindo até o ano de 1891. E em virtude das dificuldades, o empresário Raymond teve que transferir os seus serviços e vapores para empresários que passaram a explorar rios da região. Como mostra esse documento de 1898, usando o nome Sul Paulista, considerado o embrião do que anos mais tarde seria a mais importante companhia de navegação da região. Eles foram responsáveis pela aquisição do luxuoso vapor Isabel e o vapor paulistano, que foi adquirido mais tarde em 1901. Os vapores chamavam a atenção por onde passavam e acabou marcando a infância daquela geração. Em 1913, chegaram em terras registrenses os imigrantes japoneses, que vieram de navio até o Porto de Santos
e posteriormente chegaram de barco a vapor. Em 1916 foi constituída a Companhia de Navegação Fluvial Sul Paulista, a mais importante das companhias até então organizadas para a exploração do serviço de navegação a vapor na região sul paulista, tendo como um dos sócios o poeta e jurista Vicente de Carvalho. E por muitos anos essa empresa ofereceu um serviço de qualidade. Época esta que deixou cravado na história vapores importantes como Princesa do Sul, Juquiá, Bento Martins, Ademar de Barros, Vitória, Apolo 1, Cândido Rodrigues, que naufragou em Juquiá, conforme notícia veiculada no jornal Correio Paulistano em 1920. Além do melhor vapor da empresa, o Vicente de Carvalho, que media 35 metros de comprimento total, 6,8 metros de largura na maior seção, sendo 1,5 metro a altura de seu casco. Essa embarcação trouxe até registro, em 1921, o então presidente do estado, Washington Luiz, noticiado também pelo Correio Paulistano na ocasião. Quem escreveu um importante capítulo nas águas do Ribeira foi a Lancha Samaritana, uma embarcação de 15 metros de comprimento que pertencia à Igreja Adventista. Prestava um grande trabalho de assistência médica e odontológica em registro e região, incluindo também orientações de higiene e cuidados quanto à saúde dos moradores e demais questões sanitárias. No final da década de 1940, a Sul Paulista foi comprada pelo governo do estado, passando a ser administrada pelo DAIE até 1955, quando foi transferida para a empresa Estrada de Ferro Sorocabana, cujos serviços ficavam diretamente subordinados à diretoria dessa empresa. Em 1961, o então presidente do Brasil, o JK, cumprindo parte do seu programa estabelecido para o Brasil, que era abrir rodovias ligando todo o país, inaugurou a BR-2 Regis Bittencourt, ato que representou o fim das operações das balsas que revezavam entre as margens, executando o translado dos veículos. Nessa época, a indústria de automóveis no Brasil estava em ritmo acelerado. Entre 1957 a 1962, foram fabricados no país cerca de 450 mil carros. Dessa forma, a popularização dos veículos estava se tornando uma realidade. E junto com a expansão das rodovias, marcou o início do fim da Era dos Vapores. Em 1963, foi construída a Ponte de Atracação Flutuante, que fica próximo ao KKKK, e conforme noticiou a Tribuna de Santos na época, essa obra, também conhecida em registro como cais, tinha como objetivo facilitar o descarregamento de mercadorias, que chegavam através das embarcações. Para facilitar, existia uma esteira mecânica que agilizava o processo, tendo a capacidade de 20 toneladas por hora. Foi a primeira construída na América Latina nesses moldes. Nos anos seguintes, um após o outro, era nítido que essa modalidade de transporte perdia cada vez mais força, por conta dos motivos já mencionados. E em 1970 estava praticamente extinto o serviço de navegação fluvial no Rio Ribeira de Iguape, deixando muita saudade e concluindo com êxito uma era muito significativa para o desenvolvimento e economia da região. Em 2015, mais de 40 anos depois do fim dessa era, Registro voltou a ver uma embarcação de porte coletivo significativo. Foi um catamarã pertencente ao município de Ilha Comprida, com 18 metros de comprimento e capacidade para 76 passageiros. Veio até a nossa cidade para fazer uma viagem experimental de registro até o próprio município de origem e locais próximos, visando a exploração do turismo na região. Até a próxima e até a resenha de número 23.